Bom dia, amada Igreja Batista no Pacaembu. Bom dia a todos os queridos e queridas que participam conosco nesse canal. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Esta é a nossa oração e o nosso grande desejo. Hoje estamos chegando ao fim do ensino de Jesus, no primeiro bloco de ensino, como falamos, no Sermão do Monte que consta no Evangelho de Mateus. Ao todo, nós vamos abordar 5 blocos dos ensinos de Jesus para os seus discípulos, que constam no Evangelho de Mateus. E hoje estamos chegando na última parte da mensagem do Sermão do Monte. Aquela passagem muito famosa e conhecida como grandes porções do ensino de Jesus no Sermão do Monte. Eu gostaria de ler aquilo que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 24 até o versículo 29. Mateus, capítulo 7, dos versos 24 ao 29. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Pois bem, nós já abordamos esta última porção aqui de advertências de Jesus para os seus discípulos, logo após terminar o ensino, a mensagem do Sermão do Monte. Aí, a partir do versículo 13, nós já vimos, Jesus nos traz 4 advertências. Ele traz para os seus discípulos 4 advertências. Primeiro, ele diz: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e muitos entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então, primeiro, Jesus faz uma conclamação de que eles se esforcem por entrar pela porta estreita e andar pelo caminho estreito. Dos seus ensinos, da sua palavra. Nós já vimos também Jesus advertindo, não só com relação aos de fora, porque na porta estreita Jesus faz a comparação do caminho estreito com o caminho largo. E o caminho largo é o que a maioria das pessoas vivem, é o que o mundo, de uma forma geral, vive. E muitos são os que vivem e entram pela porta larga e o caminho largo, mas que no final conduz à perdição. E muito poucos entram pela porta estreita. Então Jesus primeiramente faz uma advertência com relação aos discípulos e ao mundo, aos de fora. Depois Jesus faz uma advertência com relação aos discípulos e os de dentro, que eles tomem cuidado com os falsos mestres, com os lobos vestidos de ovelhas. E Jesus diz: olha, eles podem disfarçar,
eles podem agir de maneira hipócrita, mas um método, um meio de descobrir os lobos vestidos de ovelhas, descobrir os falsos mestres, é através dos seus frutos. Pelos frutos, então, eles poderiam identificar, porque Jesus diz, uma árvore boa produz fruto bom, e uma árvore ruim produz fruto ruim. Então Jesus pedia para que eles vissem com muito cuidado e observassem detidamente os seus ensinos e a sua prática de vida. Se eles estavam fazendo e vivendo de acordo com os ensinos que eles traziam para os seus e para também o povo. E daí Jesus também faz uma terceira advertência, que serve tanto para os falsos mestres como para todos os que ouvem Jesus também. Ele diz, não basta a confissão, não basta apenas dizer, eu sou de Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus, eu sou um cristão, porque Jesus conhece aqueles que são seus. E aqueles que são seus, de maneira nenhuma ele os lançaria fora, ou os lançará fora. E Jesus diz aqui, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, esta advertência serve tanto para os falsos mestres, que faziam realizações, obras em nome de Jesus, mas não viviam na prática dos seus ensinos e da sua palavra. E o mesmo serve para nós também. Não adianta dizermos Jesus é o nosso Senhor e dizermos Senhor, Senhor, se não fizermos a sua vontade. E é interessante que no Evangelho de Lucas nós vemos exatamente a sequência. Agora, a sequência é esta que nós acabamos de ver. Qual é a advertência? A última, nós vimos, a última advertência é dizer e fazer. Agora, a advertência é entre o ouvir e fazer. Anteriormente, Jesus estava falando naquele que confessa, naquele que diz, e aquilo que ele diz, aquele que diz que Jesus é o Senhor, deve fazer a sua vontade e praticar os seus ensinos. Agora, a advertência é, não basta ouvir, temos que praticar aquilo que ouvimos. E é este o desfecho final de Jesus na sua mensagem do Sermão do Monte. Jesus está até trazendo uma comparação entre dois tipos de ouvintes. Jesus não está falando a respeito de uma pessoa que ouviu e a outra que não ouviu. Ele está fazendo uma comparação a respeito de um que ouviu e praticou, e outro que ouviu, mas não pôs em prática aquilo que ouviu. Porque muitas vezes, assim, facilmente nós dizemos, tem aqueles que ouvem e aqueles que não ouvem. Aqueles que ouvem os ensinos de Jesus e aqueles que não ouvem os seus ensinos. Mas aqui Jesus está mostrando algo que aparentemente não dá para nós estabelecermos alguma diferença. Jesus está falando de duas pessoas que igualmente ouvem e ouviram todos os seus ensinos, desde o início até aquele momento. E aí ele mostra não a diferença entre um discípulo e um não discípulo.
Aqui Jesus mostra duas pessoas sendo reconhecidas como os seus discípulos. Mas aí Jesus põe à prova essa questão. Como é que se identifica? Ou melhor, como é que se estabelece verdadeiramente o discípulo? Jesus compara o discípulo que ouviu e praticou àquela pessoa sábia. Jesus então compara um sábio construtor. E como disse anteriormente, aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 46 em diante, ele até estabelece um link entre o dizer e fazer com o ouvir e fazer. Ele diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes demonstrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Então aí Jesus está fazendo essa comparação. Eu vou demonstrar com quem se compara aquele que vem, ouve e pratica. É como um homem que, ao construir a sua casa, cavou fundo e colocou alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abatê-la, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Aqui Jesus nos mostra que é no decorrer da vida que nós mostramos verdadeiramente se somos seguidores, se somos discípulos de Jesus. Jesus não quer admiração dos seus ensinos. Nós poderíamos até dizer aqui, ir para o versículo 29, o 28 e o 29. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como aquele que tem autoridade e não como os mestres da lei. Pois bem, aí nós vemos pessoas maravilhadas com o ensino de Jesus, pessoas reconhecendo a autoridade de Jesus ao trazer esses ensinos, e diferente daquilo que eles ouviam, eles não ensinavam como os mestres da lei. Eles conseguiram ver a diferença daquilo que Jesus mostrou, que era a justiça dos fariseus e dos escribas, e a justiça que excede, e que Jesus diz, mas vocês devem praticar a justiça que excede em muito a dos escribas e fariseus. Que justiça é esta? É a que ele ensinou, que está firmada dentro de tudo aquilo que ele nos trouxe, de todas as suas palavras aqui. E as pessoas ouviram maravilhadas, reconheceram a autoridade de Jesus, conseguiram perceber que ele não ensinava da mesma forma que os mestres da lei e os fariseus estavam ensinando, mas Jesus não quer que nós fiquemos maravilhados com as suas palavras. Jesus não quer que nós possamos reconhecer a diferença daquilo que ele nos trouxe. Jesus veio para isso. Ele veio para buscar e salvar os que se haviam perdido. Jesus veio para estabelecer a diferença. Ele veio para cumprir toda a lei, como nos diz
como ele nos trouxe nos seus ensinos, e ele veio estabelecer a diferença entre as leis de Moisés e a interpretação que eles estavam dando, e o seu verdadeiro ensino, e o que significam verdadeiramente aquelas leis. E ele mostrou toda esta diferença. Então não basta nós ficarmos maravilhados com as palavras de Jesus, com aquilo que ouvimos. Não basta nós ficarmos admirados com vários aspectos aqui do seu ensino, mas o que ele diz é sábio, a pessoa sábia que estabeleceu a sua casa sobre a rocha, construiu a sua casa sobre a rocha, é aquele que ouviu, que além de ficar maravilhado com Jesus e com os seus ensinos, praticou aquilo que ouviu, levou adiante. Isto não significa que Jesus está ensinando a viver a vida nas obras, na prática, porque quando nós praticamos o que Jesus está nos ensinando, nós realmente mostramos que a nossa vida está firmada em Jesus. Nós não praticamos os seus ensinos para ganharmos a fé em Jesus e para ganharmos a salvação. Mas porque Jesus nos salvou, nós temos a disposição de ouvir, e a nossa fé se expressa através da nossa prática. É isso que o apóstolo Tiago quis dizer e as pessoas não entenderam. Você me mostra a sua fé pelas suas obras, e eu lhes mostrarei a minha fé pelas obras. Perdão, eu tenho que ler aqui o que ele diz exatamente, porque me fugiu, mas aqui está. Aqui, na carta de Tiago, quando ele diz assim: de que adianta, meus irmãos, aqui capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitado de roupas, de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimenta-te, e até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhes mostrarei a minha fé pelas obras. Aí nós podemos entender que Tiago não está se opondo, o seu ensino, as suas palavras não estão opostas, mas pelo contrário. Tiago traz muito dos ensinos do Sermão do Monte. E aqui ele ilustra, ele exemplifica o que Jesus está falando. A nossa fé se expressa não somente pela nossa confissão dos lábios, mas a nossa fé se expressa pela nossa prática aos seus ensinos. E pôr em prática os seus ensinos se constitui nas obras. Não apenas ajudar alguém que tem fome, porque Jesus ensina a respeito do fazer o bem a alguém, de uma ajuda, de uma oferta a alguém, mas tudo de acordo com o seu verdadeiro ensino. Mas não só isso se constitui obras, mas a nossa vida, a manifestação do amor, a manifestação da vida no reino de Deus, e buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, isso
mostra, isto expressa a nossa fé. Então, quem é aquele que firmou a sua casa sobre a rocha? E quando vieram os ventos e as dificuldades, ficou firme. Que comparação é esta? Jesus está dizendo, a pessoa que constrói a casa sobre a rocha, o sábio, como nos diz aqui, é aquele que estabelece a sua vida, não de acordo com o que ele pensa da vida, mas de acordo com o que Jesus nos ensinou sobre a vida. Jesus nos ensinou verdadeiramente a viver. Os ensinos de Jesus nos levam a expressar a imagem e semelhança de Deus que foi perdida na queda, que foi afetada totalmente pelo pecado. E Jesus, então, nos mostra o que é viver nele, viver a vida em Cristo. Aqui, como já dissemos anteriormente, a rocha são os ensinos de Jesus. Muitas vezes as pessoas dizem que a rocha é Cristo, mas a rocha aqui representa os ensinos de Jesus. Aliás, até além disso, a rocha representa a prática dos ensinos de Jesus na nossa vida. Não representa estabelecermos a nossa vida apenas sobre os ensinos de Jesus Cristo, mas sobre praticarmos esses ensinos. Então, o que seria a rocha, a vida sobre a rocha? Ela deve ser uma boa forma de viver. E como nos diz aqui Dallas Willard, no seu livro A Conspiração Divina, ele nos diz o seguinte: você não gostaria de ser uma daquelas pessoas inteligentes que sabem viver uma vida fértil e inabalável? Uma vida isenta de solidão e medo, de ansiedade, cheia de paz e constante alegria? Não gostaria de amar o próximo como a si mesmo, vendo-se livre da ira, da inveja, da ganância, da cobiça? Uma vida que não precisasse do elogio dos outros, nem se sentisse humilhado pela antipatia e condenação de outras pessoas? Você gostaria de ter a inspiração e a força para levar uma vida regida constantemente por um tipo de bondade criativa? Soa como algo extraordinário, não é? Você não gostaria também de ter a força e o entendimento necessários para abençoar, de forma honesta e natural, aqueles que o amaldiçoam? Ou que o enganam, tiram vantagem de você no trabalho, ofendem-o em uma discussão, riem da sua religião e cultura, ou até procuram matá-lo? Ou a força e o entendimento para oferecer a outra face a alguém que o tenha agredido? Sem dúvida, toda a nossa realidade interior de pensamentos e sentimentos teria que ser transformada para que nós chegássemos a esse ponto. É por isso que muitos pensam que o ensino de Jesus no Sermão do Monte é um alvo ideal de vida, é uma utopia, e alguns até pensam que estabelece o princípio de vida no reino, de quando nos encontrarmos com Jesus no céu. Aí estará, então, o princípio da vida do reino. Mas será que foi isso que Jesus quis trazer? E será que é isso que Jesus diz exatamente aqui? Aquele que ouve e pratica será considerado como uma pessoa sábia que estabeleceu, fundamentou a sua vida sobre a rocha.
Será que é apenas uma utopia? Tudo isso que nós vimos aqui, a verdade e no seu comentário, Dallas Wizard diz que a obediência nos leva, é o sinônimo, a obediência do reino de Deus é o sinônimo da abundância do reino. A obediência não é uma coisa e a vida abundante outra, mas a vida abundante, aquela vida que excede em muito a dos escribas e fariseus, se estabelece sobre ouvir a Jesus. Se estabelece sobre ouvir os ensinos de Jesus. Se estabelece sobre praticar estes ensinos de Jesus. Aí nós poderíamos também nos perguntar, não é, com relação ao segundo tipo, a casa que não esteve firmada sobre a rocha. Quem é esta pessoa? É aquela pessoa que, como nos diz o texto aqui, é um insensato, uma pessoa insensata. O livro de Provérbios traz dois sinônimos, o tolo e o insensato. O tolo é aquele que não quer aprender, ou o tolo é aquele que não consegue reter o que ouve. E o insensato, até além, é aquele que não quer ouvir, ou aquilo que ele ouve, ele não põe em prática. E ele vai viver de acordo com os seus preceitos, com aquilo que ele julga que é o certo para si. Aí nós podemos ver aqui algumas comparações. O Martin Lloyd Jones nos traz algumas comparações do tolo. O que representa o tolo? Ele diz assim: quais são as características do indivíduo tolo? Ele diz: os tolos estão sempre com pressa. Uma das características do tolo é a pressa. Eles querem fazer tudo imediatamente. Parecem não ser capazes de esperar. Quão frequentemente as escrituras nos advertem a respeito da precipitação. Então, o tolo é impaciente. É aquele, ele nunca dedica tempo aos seus empreendimentos, mas ele vive sempre interessado em atalhos, em resultados imediatos. Essa é a principal característica da sua mentalidade e da sua conduta. Aliás, nós estamos vivendo nos tempos que dificilmente cultuamos a sabedoria, mas sim a insensatez. Nós vivemos na era do fast food, comida pronta, da pressa, da falta de exame, da falta de reflexão. Aí ele diz assim também: ele quer uma casa, mas não deseja aborrecer-se com regras e especificações. Diz ele: vamos fazer logo essa construção. O tolo mostra-se impaciente, despreza a instrução e o ensino, dizendo que deseja dar um prosseguimento à construção. Então, o tolo ele vive muito apressado para dar ouvidos à instrução. Ele sempre resolve, na hora das situações, dar um jeito nas situações. Porque, muitas vezes, lhe falta conteúdo interior para ele se deter, para ele tomar decisões, para que ele possa dirigir a sua vida. Aí ele tenta fazer os seus próprios caminhos, tomar suas próprias decisões e não vive para ouvir. Dificilmente uma pessoa insensata, ela vai buscar conselho. Ela para, sim, naquilo que o salmista diz, sobre o conselho que lhe traz comichão nos ouvidos. O insensato é aquele que se detém no caminho dos ímpios, se senta na roda dos pecadores e se assenta dentro da roda dos escarnecedores. É aquele que para
para viver a vida no meio da impiedade, e impiedade aqui nós dizemos aquilo que está oposto aos ensinos de sabedoria da palavra de Deus e do que Jesus nos trouxe. E é aquele que se assenta e que se detém na roda dos escarnecedores. Quem são também os escarnecedores? São aqueles que, para eles não há lei. Eles são pessoas que vivem como se a lei não existisse. Aliás, nós estamos vivendo dias terríveis nesse sentido. Pessoas que não respeitam nem regras, pessoas que não respeitam leis de trânsito, pessoas que não respeitam o próximo, pessoas que tripudiam do próximo. Nós estamos vendo situações de pessoas escarnecedoras, insensatas, tolas. Quantos exemplos nós estamos vendo aí no nosso país? O caso daquele que se diz empresário e dentro de uma academia vai e agride mulheres. E depois pousa de pessoa sábia. Alguém que chega por causa de questões políticas e entra numa festa e mata uma outra pessoa que tem um posicionamento divergente do seu. E depois ainda a insensatez das pessoas acharem que uma situação dessa não foi por causa das divergências que um tivesse do outro. Nós estamos vivendo num mundo que não está fundamentado sobre a rocha que é Cristo. E na hora que vierem as dificuldades, na hora que vierem, como diz Jesus, os rios baterem sobre a casa, o que acontece? Nós perdemos até aquilo que ouvimos. Aquela pessoa que ouve, mas não pratica, o insensato, ele foi vivendo a sua vida do seu jeito. Até pessoas que se dizem cristãs, mas vivem do seu jeito. Pessoas apressadas, pessoas precipitadas. Precipitadas em fazer julgamento, precipitadas em tomar decisões, precipitadas em aplicar os ensinos e ter a paciência necessária de ver os frutos. Pessoas que, porque não veem frutos na sua vida, muitas vezes, abandonam a fé e se escandalizam. Pessoas que se decepcionam até com os ensinos. Não vale a pena amar pessoas, não vale a pena perdoar pessoas. As pessoas merecem já o julgamento e a condenação. Não vale a pena viver estabelecido nos ensinos de Jesus que requerem submissão, requerem obediência. Aliás, até esse conceito de obediência hoje é um conceito difícil de se aceitar, porque quando falamos em obedecer, as pessoas já ficam resistentes a esse conceito de obediência por causa de autoritarismo, por causa de cultura, ou, como dizem as pessoas, ou machista, ou feminista. A obediência a Jesus, pelo contrário, valoriza as pessoas. A obediência a Jesus faz com que os homens não fiquem preocupados com a submissão da mulher ou não, não fiquem preocupados se está havendo feminismo ou não, porque eles prezam as mulheres, eles valorizam as mulheres. O homem que verdadeiramente tem a sua casa firmada sobre os ensinos de Jesus,
Ele ouve e pratica, e no que se dá a sua prática? Em valorizar as pessoas, e não segregar as pessoas, e não levar a ferro e a fogo a sua situação quando lhe acontece alguma adversidade. Aprende a viver de acordo com a oposição e é capaz de orar por pessoas que lhe oprimem, que lhe são adversários aí na vida. Aquele que vive sobre os ensinos de Jesus, firmado sobre a rocha, é aquela pessoa que sabe que não pode dizer que está louvando a Deus e adorando a Deus, sabendo que ele tem algum problema ou alguma pessoa está com alguma questão contra ele. Ele não fica em paz se ele não tentar resolver esta situação. Aquele que vive com a sua vida sobre os ensinos de Jesus é aquele que sabe exatamente o que se passa no seu interior, é aquele que não mascara o seu interior, é aquele que não é capaz de dizer não sou adúltero, mas sabe que pode estar sujeito a estas questões, e ele vive uma vida de que ele sujeita a Cristo para que Cristo venha tomar conta do seu coração, porque ele sabe que o seu coração é enganoso. É aquele que sabe que está sujeito a matar alguém no seu interior e por causa disso ele preza. E ele procura viver a vida estabelecido sobre os ensinos de Jesus. É aquela pessoa que busca a paz e a segue. É aquela pessoa que, o quanto depender dela, ela vai procurar promover a paz. É aquela pessoa que tem fome e sede de justiça. É aquela pessoa misericordiosa. É aquela pessoa que secretamente cultiva a sua vida com Deus através da oração. É aquela pessoa que pratica o bem sem ficar esperando reações ou de quem ela ajudou ou das pessoas que estão vendo o que ela está fazendo ou não. O insensato é aquele que não quer ouvir. O insensato é aquele que não tem paciência de refletir. O insensato é aquele que não olha para dentro de si. O insensato é aquele que não deixa Cristo sondar o seu coração. O insensato é aquele que não permite que o perdão de Deus alcance a sua vida. O insensato é aquele que estende o perdão de Deus ao próximo. O insensato é aquele que não vive a vida na prática do amor. Você já ouviu falar de uma pessoa insensata que ame? Você já ouviu de uma pessoa insensata que valorize as pessoas? Você já ouviu de alguma pessoa insensata que não seja preconceituosa? Você já viu uma pessoa insensata que não odeie, que não condene, que não censure, que não julgue? Não é difícil aquilo que Jesus está nos mostrando aqui. O difícil, sim, é o que você fará com os ensinos de Jesus. O que você vai fazer na sua vida? Olha, eu não me atrevo a dizer aqui, eu busquei nestes ensinos aqui do Sermão do Monte, trazer com o máximo de empenho, com a capacidade que Deus me deu, e que de modo nenhum se compara à capacidade de muitos pregadores da palavra. Mas eu procurei
me submeter, eu procurei ler, eu procurei trazer aqui os ensinos de Jesus aqui na sua mensagem aos discípulos. Eu fiz isso com temor e tremor. Você tem aí no YouTube todo ao longo aí desses meses, poderíamos dizer, as várias etapas aí dos ensinos para a vida, como falamos no Sermão do Monte. Se você quiser refletir a respeito de alguma coisa, você pode voltar, ouvir uma mensagem ou outra, mas o que eu quero dizer não é o que você vai fazer após ter ouvido o que eu trouxe dos ensinos de Jesus. Mas se você se deparou com esses ensinos de Jesus Cristo no Sermão do Monte, se você conhece, você está vivendo como uma pessoa que para e reflete, medita e como um seguidor de Jesus estabelece a sua vida sobre a prática desses ensinos? Ou você vive uma vida apressada, uma vida de dar os seus próprios jeitos na própria vida, uma vida irrefletida, uma vida não firmada no amor de Cristo, mas uma vida firmada nos seus entendimentos, nos seus sentimentos, nos seus desejos. Aí mostra se você tem sido aquele sábio que construiu a sua casa sobre a rocha e vieram os ventos, bateram contra aquela casa e permaneceu firme na rocha. O que significa isso? Você permaneceu firme na comunhão com Jesus. Nenhuma situação te fez se afastar de Jesus ou perder esta comunhão com Jesus. Ou você é como uma pessoa que ouviu, mas não praticou, e as dificuldades da vida, os rios que bateram sobre a sua construção da vida sem estar alicerçada em Cristo, que fizeram perder aquilo que é mais precioso, ou seja, a sua comunhão com Jesus. Porque você pode dizer que está em comunhão com Cristo, ou está com a sua vida abalada, porque foi posta à prova pelas dificuldades, pelas adversidades, pelas provações, pelas tentações. E te diria pela própria manifestação da fé em Jesus Cristo. Só você sabe dizer o que você vai fazer com aquilo que você ouviu e tem ouvido a respeito de Jesus. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Deus e Pai querido, nós queremos te agradecer por Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar a ti, ó Pai, se não for por Cristo Jesus. Nós queremos te pedir, te agradecer, ó Pai, pelos ensinos de vida de Jesus Cristo. Ensinos que nos trazem a vida, que nos ensinam a viver, que nos ensinam, ó Pai, a amar a Ti sobre todas as coisas e que nos ensinam a amar o próximo como a nós mesmos. Ó Pai, nós queremos te agradecer por este ensino que nos diz que nós devemos tratar aos outros da mesma forma como gostaríamos de ser tratados. Ó Pai, não há ensino mais precioso do que esse. Não há como nós estabelecermos a nossa vida de outra forma e não no precioso ensino de Jesus, que nos traz a verdadeira vida. Senhor Deus e Pai,
que o Senhor possa sondar os nossos corações. E, ó Pai, ajuda-nos a viver nesse caminho excelente do amor, do Teu amor, firmados na Tua palavra e no Teu ensino. E que as situações da nossa vida, Senhor, possam, pelo contrário, não nos derrubar, mas possam nos mostrar que estamos firmados em Cristo Jesus. Isso nós te pedimos e te agradecemos, no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a comunhão e a consolação e a direção do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Nós iniciaremos o segundo bloco de ensinos de Jesus, que consta no capítulo 10 de Mateus. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Amém.